Entonces, muchachos, ¿qué son los heterosemánticos? Son aquellas palabras que son muy parecidas con las palabras en portugués, en la grafía y en la pronunciación también, ¿sí? Pero ellas tienen significados diferentes en portugués y en español. Ellas son conocidas também como falsos amigos. Por quê? Porque parece uma coisa, mas é outra, assim como os falsos amigos, sim? Então, esses falsos amigos ou falsos cognatos são conhecidos como heterosemânticos, ¿se acuerdan? Muy bien, aqui há dois exemplos, cachorro e oficina. Cachorro é filhote, oficina é escritório. Essa é uma matéria que vocês sempre estudam em el primer año. Então, el segundo año nós revisamos e el tercer año também. ¿Está bem? ¿Por quê? É necessário que vocês conozcan e recuerden sempre essas palavras porque elas podem cair em los textos que são necessários que vocês hagan as pruebas de vestibular e Enem. Então, é importante saber essas palavras que são as que mais confundem as pessoas. Aqui já tenho 4 frases em espanhol. Perdão, em português. Se chama Maria Lúcia Oliveira. Seu apelido é Malu. Não pode escutar a música, é surdo. Devemos escovar os dentes antes de dormir. A mistura não deu certo, ficou esquisita. Então, aqui é para vocês observarem essas frases e tentarem traduzir essas frases para o espanhol. Como seria, então, a palavra apelido, a palavra surdo, a palavra escovar e a palavra esquisita? Essas são palavras que não têm muito que ver com o português. Apelido em espanhol é apodo, muito diferente. Surdo em espanhol, aquelas pessoas que não escutam, é sordo. Escovar, também em espanhol significa outra coisa. E esquisita é uma pessoa rara. Uma pessoa que é esquisita, como diz aqui a frase, é uma pessoa rara. E escovar, que eu esqueci de falar para vocês, é cepillar, ¿sí? Eu me cepillo los dientes. E essas palavras em português, que são heterosemânticas, apelido, né, é sobrenome, que é apellido. Surdo é uma palavra que também se parece com português, mas significa canhoto. Escovar significa varrer. E esquisita significa gostosa, né? Então, são palavras que têm também doble significado. Aqui eu tenho um quadro com algumas palavras em espanhol e português, tanto o significado parecido, no caso de português, quando se parece a outra em espanhol, como vice-versa, né? Então, eu tenho aqui cerrar, cerrar, né? Que poderia ser em português, pero em espanhol se diz cerrar. Perjuicio, hueso, cepillo, goma, perro, cubiertos, copa e finca. Então, o que significam aí essas palavras? Fechar, prejuízo, osso, escova, borracha, cachorro, talher, taça e sítio. En español, fechar, prejuicio, oso, escoba, borracha, cachorro, taller o taller, taça, sítio. Datar, preconceito, urso, vassoura, bêbada, filhote, oficina, xícara ou lugar. Se vocês puderem observar aí, não tem nada a ver, né, gente? Então, por isso que essas palavras aí precisam muito bem serem estudadas, decoradas, tá? E copiadas, se possível, no caderno de vocês, para que vocês leiam e releiam bastante. Pelirrojo, nido, ancho, conejo, escena, pegamento, vacaciones,
clase, ensalada, rubio, niño, largo, cuello o coelho, cena, cola, feria, aula, salada. Essas são as palavras em espanhol. Ao lado, o significado delas em português. Então, também são palavras que são bem semelhantes, tanto em português quanto em espanhol, né? Tem as duas formas, nido, ninho, conejo, coelho, enfim. La actividad 1 que yo propuse a ustedes es para que ustedes conozcan también otras frases y otras palabras, que ustedes busquen en el diccionario que significan estos heterosemánticos, ¿sí? Ellos provocan muchas confusiones, pero no son palabras feas, ¿sí? Son palabras falsos cognatos, falsos amigos o heterosemánticas. Yo tengo ahí porras, cachorro, largo, embarazada, lentilhas, escoba, exquisitas e apellido. Algumas delas eu já tenho lá naquelas listagens, outras não. Então, vocês têm que buscar o significado delas. O que eu quero de vocês? Que vocês usem essas palavras de acordo com o contexto das frases, porém, vocês podem colocar apenas a resposta. ¿Está bien? Un brasileño fue a Bolivia a causa de su trabajo y se dirigió al despacho del presidente de la empresa para presentarse. Buenas tardes. Tendrá usted que rellenar esta ficha. Su nombre, por favor. Rubén. Pues me llaman de Rubão. ¿Cómo? ¿Rubén Rubão? No, Rubén Teixeira. ¿Y de dónde viene ese Rubão? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la palabra que fue confundida acá? É o sobrenome, né? Que ele queria saber, que é o Teixeira. Como é sobrenome em espanhol, ustedes pongan. Rosalba es una brasileña que vive hace poco en España. Ayer estaba con un chico en el cine cuando él le dijo, ¿entiendes lo que hablan? Dame un besito que te lo explicaré todo. Bueno, tengo algunas dificultades. Me quedo con la lengua. ¿Cómo? Una turista en una tienda de ropas se probó un vestido que le gustó mucho, pero había que hacer algunos reparos. Entonces le dijo a la dependienta, por favor, me gusta mucho, pero es que está un poco. ¿Y cuánto quiere que le quite? Unos 2 centímetros. Ah, no, yo lo quería más estrecho. Dos chicas brasileñas entraron en una cafetería en Madrid y pidieron el desayuno. ¿Qué desean, señoritas? Chocolate. Y yo, café con leche. Muy bien, chocolate y café con leche. ¿Y qué quieren para comer? ¿Churros o? Pues sí, son. Yo creo que tú eres exquisito. Dos hombres hablando. Uno es español y el otro brasileño. ¿Me podría decir qué está escrito en aquel letrero? ¿No usas gafas? No, me molestan. ¿Por qué no prueba a ponerse en los ojos? ¿Cómo? En Brasil las comemos. Dos señoras, una argentina y la otra brasileña, ven un gatito. ¡Qué lindo! Usted debe estar ciega. Esto es un gato. Pues sí, un de gato. No es ciega, es loca. Un brasileño entra en una farmacia y pide, por favor, señor, quiero una para los dientes. ¡Qué horror! Ni que fuera um animal. Então, assim, se você traduzir, por que nessas frases falam aí de brasileiros? Se você traduzir isso para o português, para nós faz sentido, mas para eles não faz nenhum sentido, né?
você pedir uma escova para os dentes, em espanhol, né, bem estranho. Você chamar um filhote de cachorro, de gato de cachorro, né? Para eles faz sentido, para nós não, né? Colocar lentilha nos olhos, né? Que a gente que come lentilha. Enfim, são coisas bem curiosas. Hablando un poquito ahora sobre los heterogenéricos. Los heterogenéricos, hetero también viene de la cuestión de ser muchas, ¿no? De muchos géneros. Entonces son palabras que tienen el género diferente en portugués y en español. Em português, as palavras que são femininas serão masculinas e as masculinas são femininas no espanhol. Obviamente, quando se utilizam os heterogenéricos, né? Então, quais são palavras heterogenéricas em espanhol? Los días de la semana, por exemplo, são todas masculinas, né? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. Em português são femininas, né? A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Só o sábado e o domingo que são iguais, né? Porém, em espanhol, todas são masculinas. Todas as palavras terminadas em AG, também no espanhol, elas são masculinas. El viaje, el garaje, el tatuaje. E no português elas são femininas, né? A tatuagem, a garagem, a viagem. Então, vocês têm que saber que toda vez que uma palavra terminar em ARE, AJE, em espanhol ela vai ser diferente do português, ok? Minha hermana tiene un tatuaje muy bonito. Lembrando também que o gênero da palavra, ela pode acompanhar tanto o artigo definido quanto o artigo indefinido, definido ou indefinido. E ambos serão masculinos quando heterogenéricos, sim? Então, eu uso el e uso un. Uso la e uso una. As palavras terminadas em umbre, em espanhol, são todas femininas. La costumbre, la legumbre, la umbre. Estudiar es una buena costumbre. Já no português, é um bom costume. É masculino, então é trocado. Então, as palavras que têm o gênero trocado em português e espanhol são conhecidas como heterogenéricos. ¿Sí? Aqui temos outras palavras heterogenéricas. El árbol, el orden, el énfasis, el fraude, el color, el estreno, el análisis, el equipo, el insomnio, el humo, el rezo, el origen, el margen, el dolor, el puente, el vértigo, que são masculinas em espanhol e femininas em português. Já ao contrário, que são femininas no espanhol. La alarma, la sal, la nariz, la miel, la leche, la cárcel, la brea, la baraja, la sangre, la labor, la samba, la señal, la paradoja, la protesta e la sonrisa. Aqui também pode ter algumas palavras que vocês não sabem o significado. Eu aconselho vocês a procurarem, a buscarem o significado dessas palavras e escreverem no caderno de vocês e colocarem na lista de vocês, tá bem? Aqui eu tenho uma outra atividade a respeito de los heterogenéricos. ¿Cuáles son las alternativas correctas de acuerdo con el género de la palabra? Vi cuando te llevaron, cárcel. Alô, a ele, al, a la ou a un. É o que eu falei para vocês. Cárcel é prisão, né? A prisão em português é feminina. Em espanhol, ela é heterogenérica. Então, vocês têm que saber que eu uso a preposição mais o artigo, né? Aí, qual é o artigo? Aqui eu tenho um neutro, tenho uma contração, tenho os artigos definidos e tenho um indefinido. Número 2. Este color es muy oscuro.
Color en español es una palabra masculina. ¿Cuál es otra palabra que también es masculina? Leche, nariz, labor, sangre o árbol. Aqui eu tenho a 3. Marque a alternativa incorreta. Tarefa difícil, pasaje caro, libro interessante, parede alta, linguagem complicada. E tenho a 4 e última. Se salan las comidas con la sal. Se salan las comidas con el sal. La dolor era muy fuerte. Las legumbres estaban muy caros. La H es siempre mudo. Uma é a incorreta, a outra a correta. Muy bien, muchachos. Esta clase de español queda por acá. Hoy nosotros aprendemos un poquito sobre heterosemánticos y heterogenéricos. Ustedes pueden buscar otros videos, otros materiales también por internet y también en cuadernos antiguos de español. Si ustedes tengan alguna duda con relación a la materia, ustedes pueden llamar en los grupos para sacar las dudas, ¿sí? Hagan las tareas que después vamos a corregir. Muchas gracias por ter visado esta clase y hasta la próxima. Bye, bye.